Você já ouviu o ditado que nada é tão ruim que não possa piorar? Se você não ouviu, você vai entender da pior forma esse velho ditado. Na dica do nosso irmão Luciano José Oliveira Tito, um abraço forte para esse nosso querido irmão. Eu sou o Davi, seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. Você vai ter a certeza que nada é tão ruim que não pode piorar. É o caso aqui. O STJ, mais uma vez, provando que os nossos juízes não estão mais para simplesmente aplicar a lei, eles mesmos são a lei, eles mesmos criam as leis. Eu não sei por que, diante de uma coisa dessa, de ações como essa, nós ainda precisamos ter um congresso. Se é para um juiz dar uma martelada e afetar a vida de milhares de brasileiros com a força da sua caneta, do seu martelo, e o nosso parlamento não serve de nada, não pode fazer nada, eu não sei para que então existir. Porque o salário de cada um deles não é nada barato para nós. Então, se os juízes é quem decide e quem mandam de verdade, para que um parlamento? É uma pergunta que eu faço em forma de crítica. Eu digo isso por causa dessa matéria. Ela diz o seguinte: nova decisão do STJ não dá mais trégua ao consumidor. Após 5 anos, o nome do devedor vai seguir na Serasa. Como é que era feito antigamente? Se você estivesse devendo, partindo da premissa que todo mundo merece uma segunda chance, ainda mais estando no Brasil, onde tem juros abusivos, e o que eu estou falando não é achismo, certo? Não é achismo. No Brasil, os bancos não param de lucrar. Todos os anos, basta você ver qualquer gráfico, qualquer pesquisa, que você vai ver que os lucros dos bancos aumentam a cada ano, porque o juro é muito grande. Eu vou explicar isso melhor depois que eu passar aqui a matéria. Inclusive, um dos motivos do juro ser tão grande é justamente a taxa de inadimplência. Eu vou explicar isso melhor. Deixa eu passar primeiro a matéria. Veja só. A recente decisão da terceira turma superior do Tribunal de Justiça STJ trouxe um novo olhar sobre a prescrição de dívidas e seus efeitos no cadastro de inadimplentes como o Serasa. O tribunal decidiu que, embora a prescrição de uma dívida impeça a cobrança judicial, isso não necessariamente significa que o nome do devedor será removido do sistema Serasa Limpa Nome, onde o débito pode continuar a ser listado para negociação. Essa decisão reflete uma mudança significativa na compreensão dos direitos e obrigações tanto de devedores quanto de cobradores. A prescrição de uma dívida ocorre quando o credor perde o direito de cobrar judicialmente o débito após um determinado período, geralmente 5 anos, conforme prescrito pelo Código Civil. No entanto, a prescrição não extingue a dívida, ela apenas impede que o cobrador busque a cobrança por meios judiciais. Apesar da prescrição, a dívida continua a existir e o credor pode tentar cobrar o débito de forma extrajudicial, ou seja, sem recorrer ao judiciário. Isso pode incluir ligações telefônicas, envio de cartas ou, como no caso em discussão, a manutenção do nome do devedor em plataformas de negociação de dívidas como o Serasa e Limpa Nome. Então já deu para você entender, certo? Seu nome vai permanecer mesmo após os 5 anos passados. Para quem simplesmente absorve as informações e acredita nas mentiras da mídia, isso até parece uma boa coisa, porque a desculpa é que o crédito vai ficar mais barato. Como eu disse no começo do vídeo, e deixei para concluir agora para que você possa entender melhor, hoje quando você vai financiar um carro, por exemplo, se o carro custar 30 mil reais e você financiar 20 mil, você vai pagar 40, 45 mil. Um dos motivos de ser tão caro, porque quando eles falam para você é de 2%, 1,5%, e como é que chega a esse valor tão grande, né? É uma verdadeira agiotagem institucionalizada. Por que é que chega a esse valor? Bom, segundo eles, uma parte desse valor ficar tão alto é para o banco não quebrar. É o risco de emprestar esse dinheiro a você, ou seja, a taxa de inadimplente. Como ela é alta, muitas pessoas deixam de pagar, o banco tem que sobreviver e está sobrevivendo muito bem, por sinal, né? Cada vez, como prova os gráficos, estão lucrando a cada ano com a miséria do povo, cobrando juros altíssimos. Então eles têm o dever e o direito de cobrar essa taxa de você para cobrir aqueles que não pagam. O Ciro Gomes fez uma proposta justamente de acabar com esse juro todo para aquelas pessoas que estivessem devendo. Quando se passa um determinado tempo, que a instituição sabe que não vai receber, ela vende muito barata aquela dívida. Então o que o Ciro Gomes, pelo menos pelo que eu entendi que ele queria fazer, era acabar com esse intermediário. Em vez de colocar uma segunda empresa que compra aquela dívida e passa a ser a dona da dívida, fazer isso direto com o consumidor. Porque a maioria, como nesse caso aqui da Patrulha do Consumidor, vou colocar aqui para você ver, uma senhora está sendo cobrada indevidamente, ela já pagou a fatura e continua pagando. Escuta quando ela fala por quanto ficou a dívida. Isso em poucos dias, tá certo? Veja aí. Só cobrando coisas indevidas, juros e mais juros e juros e mais juros. E mais... É, uma conta que ficou cara, né? Ficou cara, de acordo com... Olha, de 132 já está em 324.
Você ouviu? De R$ 132 já está em quase R$ 400. Isso em poucos dias, um mês mais ou menos. Olha como é que é uma agiotagem legalizada. Por mais que eles falem de inflação, desvalorização da moeda e etc, nada justifica um juro abusivo desse. Ao mesmo tempo, se você tiver algum dinheiro na mão do banco, ele não te dá nem 1% disso. Então veja como de fato o Brasil se tornou uma colônia de banqueiros, como o Dr. Enéas já vinha denunciando desde a sua época. E falava, se você pegar essas cartilhas do Dr. Enéas e ler, você vai ver que ele parece um profeta. Porque ele preveu tudo isso que estava acontecendo e vinha alertando a cada dia. Por isso é que nós jamais esqueceremos Enéas. Que as suas ideias estão cada vez mais atuais. As revelações que ele fez, os alertas que ele deu, estão todos se cumprindo. Estão acontecendo agora. Então esse juro abusivo era justamente justificado, é justificado até hoje, por conta da taxa de inadimplência. Já que o país é assim todo ferrado, muita gente deixa de pagar e com 5 anos limpa seu nome, os bancos podem cobrar esses valores abusivos. Você vê que o próprio Celso Russomano, com o Código do Consumidor ali na mão, só serve para inglês ver, só serve para empresa pequena, para o consumidor pequeno, etc, Beleza. Então se vai autorizar que os bancos possam deixar o nome da pessoa eternamente ali até que ela pague, já que ela já recebeu de outros consumidores, você está entendendo? Aqui você está tendo a informação direta, a informação limpa, sem a manipulação da mídia. Então veja, escute e entenda essa parte. Você não pagou a sua dívida, mas outras pessoas já pagaram por você. Essa cobrança de juros altos dessa maneira é legalizada e um dos motivos é esse, taxa de inadimplência. Ou seja, aqueles que não puderam pagar, os que pagam, pagaram por ele. Beleza, ok, entendemos esse ponto. Os bancos agora vão sujar o nome da pessoa, vai ficar lá registrado, a pessoa não vai conseguir mais crédito, obviamente, que eles sempre consultam o seu CPF, basta você fazer um cartão de crédito, qualquer coisa eles vão consultar, certo? Então, você não vai conseguir crédito, mas mesmo assim os bancos vão continuar cobrando essas taxas altas. Não diminui nem 1%, é quando você vê, por exemplo, a gasolina, eles dizem, vai baixar a gasolina, aí baixa 3 centavos, 5 centavos, e quando aumenta 30, 50 centavos, é assim, não é? Veja, por exemplo, a energia aumentou R$ 7 de uma vez só, a cada 100 kW gastos. É assim os aumentos que eles fazem. Então, meus irmãos, resumindo aqui, os bancos vão continuar te cobrando caro e te manchando agora eternamente, lucrando 2, 3 vezes mais, porque se eles já recebem, repito, tem autorização de cobrar juros abusivos, uma agiotagem legalizada, isso em nome dos que não pagam, se a pessoa está pagando, continua pagando, aqueles todos que pagam, dão lucro a eles, senão eles não estavam cada vez mais ricos a cada ano que passa. Como é que legaliza uma coisa dessa? Então, é o que eu falei pra vocês. Pra que a gente ter tantos políticos, cada eleição que passa vai aumentando o número deles, pra que ter essa cambada ali, caros, mentirosos, manipuladores, mas que não servem pra nada mais. São os juízes que estão determinando, interferindo diretamente no seu dia a dia, na nossa vida. Eu não sei pra que esse povo existe ainda. Ainda tem, uma pessoa como o Bolsonaro vir falar ainda que não é bem assim, não vamos pedir impeachment de ninguém, deixa rolar, Vamos fazer um movimento aqui para eles mesmos se conscientizar e eles mesmos dar um jeito. Cara, isso é a mesma coisa do cara enfrentar um demônio, sinceramente, e começar a implorar ele. Ao invés de tentar exorcizá-lo e mandá-lo de volta para o inferno, que é o lugar dele, imagine, o padre, o pastor se ajoelhando nos pés do demônio e pedindo que ele tenha piedade. E que ele pare de massacrar as pessoas. Você acha que o demônio ia atender isso? Ou ele sentiria um enorme prazer e um sabor de vitória antecipada só por esse ato, só por essa covardia? É o que o Bolsonaro quer fazer. Isso com 7 de setembro. Então, meus irmãos, é muito terrível. Eu não sei se esse vídeo está saindo antes ou depois do 7 de setembro, enfim, Mas não caia nessas conversas, não caia nessas lorotas, porque o negócio está escancarado, o negócio está avacalhado. Se antes havia um teatro na nossa frente, chamado inclusive de Teatro das Tesouras, agora está explícito. Agora não é mais um simples teatro, ou continua sendo, mas não é mais às escondidas. Está claro, olha, a gente está fazendo aqui mesmo um migué, e é isso e acabou. Estamos, na verdade, esses juízes estão representando os interesses diretos dos bancos e não da população. Antes eles ainda tomavam uma atitude dessa e vinha,
tentar te enganar. Não, olha, a gente fez isso porque vai baixar o juro e vai ficar mais barato o crédito, vai ser mais fácil aprovar, vai prejudicar só aqueles que estão devendo mesmo, mas os bons pagadores vão ser beneficiados. Agora não, nem essa desculpa você escuta, porque diversas taxas dessas foram permitidas justamente com isso. O próprio score foi criado com essa alegação: olha, o juro vai ser menor, vai ser mais fácil aprovar um financiamento para você, certo? Então permita que a gente estrangule as pessoas com taxas abusivas, uma agiotagem institucional, mas vai ficar mais fácil. Isso eles falavam há 10, 20 anos atrás. Eu pergunto, e agora? Você está tendo um crédito de forma mais fácil? Você está tendo crédito barato? Não adianta continuar se enganando, meus irmãos. Com o mal não se negocia. Ou o povo entende isso, começa realmente a reagir, ou a tendência, meus irmãos, é só piorar, não é? Você vê, saiu o X do Brasil. Para o mundo todo, a imagem que ficou do Brasil é insegurança jurídica. A Starlink, uma empresa diferente, mas tem o mesmo sócio, mas é outra empresa, são outros sócios, inclusive, um dos sócios, né, é o Elon Musk, mas tem outros sócios que são diferentes. O cara prende as contas dessa empresa para pagar a dívida de outra empresa. Olha que absurdo. Só no Brasil uma coisa dessa. Isso passa o quê? Uma insegurança jurídica gigantesca. Cada vez mais empresas sérias vão sair do Brasil e vai se encher aqui, como eu já venho alertando. Eles estão criando um cenário, meu irmão, propício para que todas as empresas boas vão embora, empresas inclusive tradicionais, e se encha de empresas comunistas aqui, que vêm de governo comunista como o da China. Veja quantas marcas chinesas, e você vê um monte de otário aí elogiando os carros chineses, que são uma porcaria. A verdade é essa, produto de péssima qualidade, fraco. Você arranca o volante puxando, não precisa nem desconectar nada, você arranca ele puxando, de tão fraco que é o material, boa parte desses carros. E tem aí influenciador, principalmente no meio de veículos, elogiando esses carros. Por quê? Porque são baratos, porque são bons? Não, porque ele recebe para aquilo. Ele mesmo não compra. Ele tem um carro americano, ele tem um carro europeu na garagem dele, mas para os trouxas que o seguem, aí eles recomendam. Então a Starlink nesse momento começa a tirar os funcionários já do Brasil. O que é que você acha que isso passa de mensagem para o mundo? Se eles fazem isso com uma empresa do porte das empresas de Elon Musk, um empresário multibilionário daquele, imagine com um menor, com uma marca menor. Então, meus irmãos, o investimento vai se apartando do Brasil. O governo não para de se endividar, a dívida cada vez cresce mais e o resultado não vai ser outro, a não ser daqui uns dias a própria população está comendo cachorro, igual aconteceu na Venezuela. O mais incrível, né, o mais contraditório é que no Brasil eles dizem que até um criminoso que ceifou várias vidas, que violentava mulheres e crianças, ele merece uma segunda chance. Mas um trabalhador que foi violentado por juros abusivos, esse não merece mais uma chance. Merece ficar queimado até o fim da vida dele. Esse é o Brasil, meus irmãos, que a esquerda produziu, assim como o símbolo deles, com um martelo e uma foice. Literalmente isso. O Brasil está sendo o próximo alvo dessa agenda maldita. Enfim, meus irmãos, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha entendido. Se isso aconteceu, passe para mais pessoas, porque é um momento muito sério, não é momento de dúvida. É isso, meus irmãos. Quem puder ir para o 7 de setembro, acho que eu estou soltando esse vídeo um dia antes. Se você puder, vá, né? Ainda vai ter o vídeo da noite e a gente conversa um pouco mais sobre isso. Fique com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!